Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Secam Luz. Com muita alegria que nós nos encontramos aqui em mais uma oportunidade de estarmos abordando um assunto sob a ótica do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora, que nos ensina a enxergarmos sob uma nova ótica aquilo que a vida nos coloca. Então, hoje nós abordaremos o tema Por Cristo, que foi tirado do livro Evangelho por Emmanuel, mas também que nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 17. E para nós iniciarmos, eu vou ler um texto que é atribuído a Albert Einstein, que diz assim: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. E por que eu trouxe esse texto de Einstein? Porque a crise que ele coloca, se nós formos ampliar esse conceito, nós poderemos colocar também as dificuldades, os obstáculos, tudo aquilo que nos impede o crescimento, tudo aquilo que nós temos em nossas vidas como provas e expiações, se nós ampliarmos a nossa visão. Pois quando nós olhamos o texto, que ora temos que comentar, é assim que eu consigo enxergar o que diz o texto. Emmanuel começa trazendo uma passagem de Paulo em Fílemon capítulo 1, versículo 18. E se te fez algum dano, ou se teve alguma coisa, põe isso à minha conta. E Emmanuel comentando assim diz: enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de da mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome,
junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, se nós temos a nossa fé, se nós temos a confiança verdadeira em Cristo, em Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, devemos tentar a cada dia nos regozijar, nos fortalecer mesmo diante das dificuldades, ou como diz Einstein, mesmo diante das crises. A cada dia, a cada amanhecer, nos fortalecer na nossa fé, nos fortalecer em nossa vontade de vencer, sabendo que o Cristo, ao passo que tem pessoas que têm débito conosco, temos o Cristo, que é o nosso credor. Muitas vezes somos severos no cobrar, somos severos no julgar, e como diz Emmanuel em sua mensagem, temos que lembrar também que, de igual forma, estamos aqui na terra junto aos nossos irmãos, porque Jesus, quando aqui esteve, ele trouxe o conceito de família universal, devendo fazer com que nós nos olhemos uns aos outros de igual forma, de forma fraterna e amorosa. Todavia, diante das nossas imperfeições, ainda nos vemos, infelizmente, como a família dos laços consanguíneos. Mas há de chegar o dia que a consanguinidade não mais será o impeditivo de nos vermos como uma verdadeira família. Como diz Emmanuel na mensagem, somos irmãos em Deus, somos irmãos na fraternidade e no amor. Quando nós abrimos os olhos todas as manhãs, devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade. Devemos ser gratos a Deus pela possibilidade de recomeçarmos o nosso dia para fazermos diferente naquela oportunidade, de podermos recomeçar, como dizia Chico, não podemos mudar o nosso passado, mas podemos ter a oportunidade de fazer um novo futuro, um novo presente. Como consta em João, no capítulo 12, versículo 27 e 28, Jesus continuou, agora sentindo a grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Quando nós estamos passando pelas dificuldades em nossa vida, devemos pedir a Deus, devemos pedir ao Cristo que nos dê justamente essa força para prosseguirmos, essa força para superarmos, como consta na mensagem. Devemos pedir ao Cristo, pedir a Deus, que nos possibilite passar por aquele momento e superarmos, sairmos mais fortes, sairmos com a lição aprendida e o que nós normalmente pedimos em nossas preces. Será que pedimos essa fortaleza moral? Será que pedimos essa paciência? Será que pedimos essa tolerância? Ou como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. Será que nesse colóquio com Deus, nesse diálogo com Deus
que deve ser a nossa prece? Estamos mais preocupados com palavras bonitas, tão somente palavras vazias? Ou estamos de fato preocupados em falar com o coração, em colocar sentimento na prece feita? Porque quando comenta essa passagem de Paulo, Emmanuel, quer nos mostrar que estamos aqui pelo Cristo, pelo exemplo que ele aqui nos deixou, quando colocava Deus em tudo que ele fazia. A todo momento, o Cristo se afastava por um momento, por alguns instantes, para ter essa comunhão, para poder pedir essa força, mesmo diante das dificuldades. E é de se observar que Jesus, o ser perfeito que aqui habitou, o único ser perfeito, o que nos serve de modelo e guia, como diz Kardec, ele fez questão de mostrar que a prece, que é comunhão, que essa conversa com Deus tem que existir. Porque é na prece que nós agradecemos, é na prece que nós louvamos e, por que não, que também pedimos. Mas não esses pedidos meramente materiais. Esses pedidos que por vezes nós fazemos, que nós queremos nos aurir somente de gozos materiais. E o Cristo, tanto que eu disse, aquele que quiser ganhar a terra, já o ganhou, mas o perderá no reino dos céus. E aí vem uma passagem vinha de luz, no capítulo 58, que diz: pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho, e todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias, porque passamos pelas experiências que temos que passar. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, faz com que a gente passe o que tem que passar, pelas crises e obstáculos necessários ao nosso aprimoramento, necessários ao burilamento do nosso espírito e do nosso ser. Se assim não fosse, faltaria um dos atributos de Deus e ele não seria perfeito. Lembro-me nessa ocasião do grande exemplo de Jerônimo, o gigante deitado, como ele era conhecido. Conta na sua história que ele, até então, detinha uma saúde perfeita, quando na sua adolescência, início da sua fase adulta, começou a sentir algumas dores e então começou a perder os movimentos inicialmente das pernas, ficando paraplégico. Com o tempo, ficou tetraplégico, movimentando tão somente a cabeça. Posteriormente, ficou cego, não bastando ser tetraplégico, agora também é o deficiente visual. E ele também começou a sentir fortes dores no peito, de tal modo que ele tinha que ficar deitado em uma posição que, para não sentir aquelas dores no corpo, tinham que lhe colocar, por vezes, alguns pesos sobre o peito. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como nós reagiríamos se, na nossa fase adulta, no início da nossa fase adulta, como dizem na flor da idade, tivéssemos tetraplégicos, cegos, tendo que passar a vida deitados e ainda em alguns momentos colocar alguns pesos, 30 quilos que fosse, 10 quilos, para não sentir dores. Como nós reagiríamos? Será que nós nos curvaríamos diante da dor e nos vitimizaríamos? Ou nós regozijaríamos, nós levantaríamos para seguir adiante? Pois bem, Jerônimo, que vivia em Minas Gerais,
ou foi São Paulo, um dos dois estados, ele se tornou um grande orador espírita. Ele foi responsável por abrir alguns centros, algumas creches, algumas obras de caridade. Percorria o Brasil divulgando o espiritismo e era conhecido pelo seu bom humor. As pessoas formavam filas para conversar com ele, para ouvir os seus conselhos, para poder aurir do seu conhecimento. E dizia ele, que inclusive, que tinham ainda aqueles que o tentavam, que tinham aqueles que ainda iam ter com ele conversas para poder perturbar-lhe a paz, perturbar-lhe o equilíbrio. A editora Clarim tem duas obras que falam sobre a vida dele. Jerônimo, o Gigante Deitado. Ficou conhecido pelas grandes obras de caridade que praticou. Tetraplégico e cego. Utilizou os dons que Deus lhe deu. Grande exemplo que nós temos. Será que nós agiríamos dessa forma? Será que nós, com os débitos que a vida nos deu, agiríamos desse jeito? Ou nós acharíamos que Deus estava sendo injusto? Há um ditado que diz que quando nós desencarnamos, que no mundo espiritual nossa visão se dilata e nós queremos muitas vezes tirar o atrasado e vir recuperar nessa reencarnação. Grandes possibilidades que nós temos, porque quando nós aqui estamos, nossa visão se torna um pouco turva. Então nós queremos passar por grandes provas e expiações para podermos evoluir de forma mais rápida. Então pedimos à vista passar por grandes provações, mas Deus, na sua bondade, faz o que nós passemos de forma parcelada, porque senão não suportaríamos, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E é assim que nós agimos? Ou quando passamos por alguma prova, sucumbimos, nos revoltamos, maldizemos e sempre nos achamos senhores da razão, sem refletirmos, sem reflexionarmos. E continuando em Vinha de Luz, Emmanuel diz que todos os seres e coisas se preparam considerando que as crises virão, porque é a crise que decide o futuro. Porque se nós analisarmos, são nos momentos de crises que nós tomamos as decisões. E quando nós nos precipitamos e agimos por impulso, nós muitas vezes nos arrependemos. Quando agimos no calor do momento, quando nós agimos querendo muitas vezes ter a razão e não pensamos, nós acabamos nos arrependendo. E é assim que nós temos agido. Como dizem, temos reagido ou temos agido. Ao passo que na crise alguns criam, na crise outros também reagem. Crise, quando eu digo no sentido lato, tanto crise nos momentos que são momentos de dificuldade, quanto crise também quando estamos passando por alguns obstáculos. Os percalços que a vida nos coloca, porque a mensagem que estamos comentando, a mensagem de Emmanuel, é que estamos o tempo todo empenhados na inesgotável misericórdia de Deus. Estamos todos empenhados o tempo todo na justiça divina.
empenhados em buscar em Deus que Ele sempre nos ampare. E como temos feito quando o nosso irmão também pede que nós tenhamos com Ele esse amparo que nós queremos de Deus. E me vem agora à mente uma passagem do Pai Nosso, quando nós dizemos assim, eu só lendo, Pai, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, na medida que soubermos perdoar os nossos devedores ou que nos têm ofendido. Nós meio que dizemos que seja perdoado quando nós ofendemos, na exata medida que nós conseguimos perdoar quem tem nos ofendido. Que é similar ao que Cristo disse, que nós seremos julgados na exata medida em que nós julgarmos. E como nós temos agido com relação a isso? Como nós temos agido com relação ao julgamento do outro, ao julgamento do que fazem conosco? Como nós temos agido? Quando as coisas acontecem conosco, como nós temos feito? Qual tem sido nossa reação? Principalmente agora que nós saímos desse isolamento, normalizamos a nossa vida, ou praticamente normalizamos a nossa vida, pouquíssimas restrições, ou quase nenhuma, a depender de onde nós estejamos ou que estejamos fazendo, praticamente nula. Mas há um tempo atrás estávamos vivendo um período de isolamento com a nossa família. Como foi essa experiência? Nós conhecemos de fato quem está conosco, temos tempo para conviver com a nossa família, temos nos dedicado àqueles que nos rodeiam, temos tido a paciência, a tolerância, o amor, o perdão com aqueles que estão ao nosso lado, ou apenas estamos exigindo do outro sem fazer esse autoconhecimento, como o Santo Agostinho recomendou. Conhece-te. Como está no Livro dos Espíritos, ou como muitos dizem que a chave da felicidade é o autoconhecimento, como os gregos já diziam em sua filosofia, como eu tenho procurado agir, conhecer-me para saber dos meus limites, para buscar o meu crescimento, a minha evolução. No livro Encontro Marcado, de Chico, consta que é verdade o mundo se encontra em renovação incessante, como acontece a nós mesmos, e nas horas de transformações essenciais é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais, porque é assim que o mundo está. Constante mudança, constante renovação, como a gente. Se o mundo é feito de seres, de pessoas, se nós compomos o mundo e nós estamos mudando, o mundo também muda. Daí porque Gandhi vem dizer que sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Para mudarmos o mundo, basta mudarmos a nós mesmos. E aí, linkando com a mensagem de Emmanuel, que ele vem dizer da importância de que nós sempre nos lembremos de que temos em nosso irmão a imagem do Cristo, de que quando nós nos pegarmos com o pessimismo e o desespero devido à calúnia e gratidão que os outros nos ataquem,
temos que nos empenhar, nos lembrar do infinito amor do Mestre para conosco. E isso é um processo de transformação. A transformação através do autoconhecimento. Não querer que o outro mude, mas mudarmos a nós mesmos. É através do processo de automudança que eu vou conseguir perceber e compreender o amor de Cristo e ver que o Cristo habita em mim, que eu tenho a centelha divina e que o Deus, nosso Deus, está o tempo todo comigo, me acompanhando, me amparando, me amando, a mim e a todos que me rodeiam. E para podermos encerrar, eu trago aqui uma mensagem que é de Emmanuel, que está no livro Chico Xavier Pede Licença, foi psicografado por Chico, de autoria de Espíritos Diversos. Diz assim: nos dias difíceis. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunham insuperáveis, não soubestes explicar a ti mesmo de que modo os vencestes, e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas, sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que se te figuravam invencíveis pelo terror de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação por tarefas inadiáveis a outras faixas da experiência. No entanto, sem que dependesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististes na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção, à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Que prossigamos em nossa fé, confiantes de que Deus está conosco e que sempre venceremos qualquer batalha que enfrentarmos. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.